Antes de mais, queria saudar o Conselho Geral e a Delegação de Barcelos por esta iniciativa de advogado e, acima de tudo, por darem a oportunidade ao Instituto de Advogados de Empresa para vir aqui, junto dos colegas, tentar explicar o escopo da sua atividade. Sem mais, eu diria que a atividade do advogado de empresa não é, como os colegas saberão muito bem, uma atividade nova. Os mais velhos na profissão, muitas das vezes, iniciaram as suas carreiras precisamente junto às empresas. Só que, há uns anos atrás, trabalhava-se para as empresas e, simultaneamente, no fim do horário, como se diria, do expediente de trabalho, íamos para os nossos escritórios a praticar a nossa profissão em regime em prática individual. Hoje em dia, devido às vicissitudes do mercado, as empresas entenderam por conveniente contratar advogados em regime de subordinação jurídica. Eu sei que esta palavra, subordinação jurídica, e estou a olhar para um colega ali na plateia que, de facto, temos tido algumas discussões sobre isso, é uma questão que arrepia muitos colegas quando se fala em subordinação jurídica. Pois, de facto, o advogado de empresa, como está estatutariamente consagrado no nosso estatuto, é um advogado que exerce a sua função nas empresas em regime de subordinação jurídica. Todavia, o que o Instituto de Advogados de Empresa nos últimos anos tem feito é ter chamado a atenção dos colegas para não confundirem a terminologia subordinação jurídica com falta de independência técnica. Uma coisa é a subordinação jurídica, outra coisa é não termos autonomia técnica no exercício da nossa profissão. Um advogado de empresa terá que ser sempre autónomo em relação a quem lhe paga. A subordinação jurídica é tão só porque tem um horário de trabalho pré-definido, usufrui de um vencimento certo mensal, tem um posto de trabalho com um escritório ou com um local onde ele desloca-se todos os dias e tem um vínculo contratual. Isso é a figura jurídica da subordinação jurídica, que é muito longe, de facto, da falta de autonomia técnica. Nós, quando fomos convidados pelo Sr. Bastonário para tomar conta dos desígnios do IAE, deparámos-nos com algumas dificuldades dos colegas identificarem o que era o Instituto de Advogados de Empresa. Muita gente, aliás, ainda hoje, não sabem o que é o Instituto de Advogados de Empresa. Felizmente que desde 2008 as direções que tomaram posse nos triênios 2008, 2010, 2011, 2013, tentaram, dentro do possível, dinamizar a atividade do Instituto de Advogados de Empresa. Até porque hoje é perfeitamente necessário que exista uma estrutura funcional dentro da Ordem dos Advogados que assegure, junto dos colegas, a defesa dos seus interesses, dos seus direitos enquanto advogados de empresa. E, de facto, o que temos feito desde 2008 tem sido detectar as lacunas que os próprios colegas têm, as dificuldades que os próprios colegas têm no exercício da sua função. Porque eu recordo, colegas, que devido à massificação da advocacia, como saberão, os jovens advogados não têm muitas saídas profissionais. E uma dessas saídas é precisamente as empresas. Todavia, como o excesso de oferta é diametralmente oposto à procura, ou seja, há mais oferta que procura, os advogados de empresa não são aquilo que há uns anos atrás a classe pensava que era. Há uns anos atrás, quando se falava de um advogado de empresa, pensava-se num advogado próspero, de um advogado que, de facto, não precisava de angariar clientela, que quer tivesse muito ou pouco trabalho, teria sempre o seu vencimento certo e assegurado. De facto, há uns anos atrás, e não vale a pena estarmos a escamotear a verdade, assim era. De facto, os advogados de empresas geralmente eram diretores jurídicos e, usufruíam um rendimento que, de facto, não era despiciando, era um rendimento que, até era bastante confortável. Hoje em dia, os tempos são outros, colegas. Hoje em dia, eu posso-vos dizer, e aliás já tomei público o que vos vou contar, o vencimento mensal de um advogado de empresa, e quando falo de um advogado de empresa, não
estou a confundir diretores jurídicos com advogados de empresa, porque por vezes nós começamos a ver a árvore e não vemos a floresta. De facto, podemos ter meia dúzia de atores jurídicos, mas temos milhares de advogados de empresa. Como eu estava a dizer, o vencimento mensal deles ronda os 700, 800 euros. É este o vencimento médio de um advogado de empresa. Perguntar-me-ão, então eles vão para as empresas porquê? Porquê é que eles vão para as empresas? Uma razão muito simples. Se os colegas se recordam, os empregadores há uns anos atrás utilizavam a figura do outsourcing. E o que é que era o outsourcing? Tinham um advogado na empresa, digamos que era o responsável pela empresa, e depois contratavam escritórios de advogados que, enfim, elaboravam e faziam todo o trabalho da empresa. Só que o empresário português, enfim, começou a pensar, porquê que eu estar a pagar 200 e 300 euros a hora a uma sociedade de advogados, se eu por esse preço, com mais uma coisinha, tenho um advogado que faz tudo? E com a oferta era maior que a procura, aí está, descobriu-se o ovo de Colombo. E hoje temos jovens advogados a usufruírem, trabalham 8, 9 horas por mês, já não têm tempo para ter o seu escritório, aliás, nem tempo, e temos de ser sinceros e claros, nem clientela têm. Então, usufruem daquele vencimento de 800, 900 e fazem tudo. Fazem trabalho de advogado, fazem trabalho administrativo, fazem trabalho de solicitador, digamos que é pano para toda a obra. De facto, esse é um dos principais problemas que nós, enquanto IAE, temos vindo a ser confrontados. E, acima de tudo, uma questão que eu vos queria hoje, principalmente hoje, que é o dia, enfim, estamos a comemorar o Dia do Advogado, e como o advogado de empresa também é um advogado, vos queria sensibilizar. O advogado de empresa faz os descontos como qualquer um de nós. Desconta passe-paz e desconta e paga as suas cotas para a ordem dos advogados. Simultaneamente, porque está em regime de subordinação jurídica, por isso é que é advogado de empresa, ele tem de descontar fatalmente para o regime geral da Segurança Social. O que significa que o advogado de empresa paga 2 vezes para sistemas de segurança social. E ainda há a terceira hipótese. São os colegas que trabalham para a banca, que já não é em número tão pequeno como isso. Porque a banca também já descobriu o ovo de Colombo. A banca que realmente utilizava o outsourcing, agora já está a voltar às origens. Já está a admitir colegas em insourcing. Porquê? Porque fica-lhes muito mais barato do que estar a pagar a um escritório de advogados ou a uma sociedade de advogados. E tem uma vantagem o advogado de empresa. E não estou aqui a publicitar o advogado de empresa. É que o advogado de empresa tem uma vantagem, não só qualquer um de nós. É que o advogado de empresa, trabalhando em empresa, sente a empresa como outra pessoa não sente. Para nós, nos nossos escritórios, a empresa é o cliente número 2, número 3, número 4. Para o advogado de empresa não é. É o advogado de empresa que quer tirar rendimento do seu trabalho, por ter um chamado amor à camisola, que ainda hoje existe. E estava-lhe a dizer, esta questão que nos tem atormentado é dupla, eu não quero dizer tributação, porque tributação em sistema tributário é o fisco, mas é o pagamento para regimes de segurança social. E estava a dizer que na banca existe uma terceira forma de tributar os advogados, que é para o sistema de assistência médico-social, vulgarmente o SAMS. Portanto, um advogado que trabalha na banca, posso dizer, entra com o nível 7, nível 8, pode usufruir de 800, 900 euros e depois paga. Passe-paz, paga para a ordem dos advogados, paga para o regime da Segurança Social, porque os bancários já estão no regime da Segurança Social e pagam também para o SAMS. O que significa que muitos colegas me têm escrito, de facto eu sou bastante sensível aos argumentos que eles me dizem, e dizem que eu qualquer dia quero ficar com os descontos, levem-me o ordenado. Porque, de facto, imaginem, 11% para a Segurança Social, mais passe-paz, mais para as cotas da ordem, de facto, de 800 euros, fica muito pouco. Portanto, a imagem que eu gostaria de vos dar, caros colegas, é que o Instituto de Advogados de Empresa tudo tem feito. Aliás, tem sido
o motivo da nossa grande preocupação, e o Conselho Geral e o Sr. Bastonário em particular sabem perfeitamente que é esta questão. Todavia, colegas, isto é uma questão política. É uma questão política. Nós não podemos obrigar neste momento a tutela, porque reparem, a nossa Caixa de Previdência é sagrada. A CEPAS é sagrada. É a nossa reforma e a reforma dos colegas que está em jogo. Portanto, se eles não têm que pagar, seria para a Segurança Social. E enfim, a minha direção pensou num regime alternativo. Quem quiser descontar para a Segurança Social descontaria, ficaria com uma outra reforma a posteriori. Quem não quisesse, não descontaria. Só que temos problemas políticos enormes. Hoje em dia, enfim, devido à crise económica ou social, a tutela não permite que ninguém não desconte para a Segurança Social. Portanto, o que eles querem é descontos. Não querem que as pessoas já descontem, deixem de descontar. Portanto, isto é uma questão política. Quem diz que não, está a mentir descaradamente. Isto é uma questão política. E, de facto, só para terminar, eu diria que eu gostaria imenso, sinceramente eu gostava, e que todos os anos na Ordem houvessem eleições. Dir-me-ão, este fulano está louco. E porquê é que eu gostava que todos os anos houvessem eleições? Porque pelo menos todos os anos se falaria nos advogados de empresa. É que, de facto, passam-se anos que não se fala nos advogados de empresa. Desde janeiro até hoje, toda a gente fala nos advogados de empresa. Toda a gente chora lágrimas pelos advogados de empresa. E, de facto, isso angustia-me um pouco. Porque, de facto, porquê? Porque já são 5.000? Porque já são 6.000? Temos de ser frontais e temos de ser claros. Os advogados de empresa não nasceram agora. Já nasceram há muitos anos. E o Instituto dos Advogados de Empresa da Ordem, como o Sr. Bastonário disse muito bem, foi criado em 2002. E nunca vi ninguém defender os advogados de empresa. Nunca vi ninguém estar tão preocupado. Coitadinhos dos advogados de empresa são tributados 2 e 3 vezes. Estão agora. Bom, como diria o outro, antes tarde do que nunca. Por isso é que eu gostaria que todos os anos fossem anos de eleições, porque estou convencido que com tanta gente a preocupar-se, talvez a tutela fosse mais sensível aos nossos argumentos, que andamos desde 2008 a lutar por isso mesmo. Colegas, muito obrigado pela vossa atenção.